Dia 57. Oi, oi! Bom dia! Bom dia, bom dia! Estamos começando aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, dia chuvoso por aqui, né? O nosso dia 57, amém? De 365 dias, né? Esta nossa viagem, né? Que é o ano de 2024 e aqui estamos. Não é assim, Fábio? Sejam bem-vindos, queridos. Ed, muito bem, Mauro. Vamos lá? A nossa leitura da Bíblia de hoje. Nesse dia 57 da nossa aventura, da nossa viagem, começamos ou continuemos, né? A nossa leitura da Bíblia, né? Nós que já estamos no terceiro livro da Bíblia. Já lemos Gênesis com 50 capítulos, já lemos Êxodo com 40 capítulos e agora estamos em Números com 36 capítulos. E hoje vamos ler 2 capítulos, os capítulos 24 e 25. Amém? Continuando a história de Balaão, esse personagem curioso, né, que nós vamos encontrar aqui na história do povo de Israel. Balaão não é israelita, né? E o interessante é que ele era profeta ou feiticeiro, algum tipo de... Vamos lá? Números capítulo 24. Balaão abençoa Israel pela terceira vez. Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi esta vez como antes ao encontro de agouros, mas voltou o rosto para o deserto. Levantando Balaão os olhos e vendo Israel acampado, segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Realmente era uma imagem sem igual, uma cena admirável, né? Primeiro pela organização, né? Assim nós lemos nos capítulos anteriores do livro de Números como eles estavam acampados, né? Ou organizados, né? O tabernáculo ali no meio do arraial, em volta do tabernáculo, a tribo de Levi, né? E a leste mais 3 tribos, a oeste mais 3 tribos, ao norte mais 3 e ao sul mais 3. Ou seja, eles não se acampavam onde queriam, né? Mas da maneira como o Senhor orientou. Uma foto de cima, então, né? De um drone hoje em dia, registraria, né? Tamanha organização de Deus, né? Assim, então, quando ele... até a convite de Balaque, o rei dos Moabitas, ali amedrontado, né? Com essa caravana gigante ali nas redondezas, né? Ali no seu território, né? Assim, já haviam conquistado algumas cidades ali. Oi, Geraldo, bom dia, glória a Deus, aleluia, né? Geraldo, por esse dia 57, vejam só, já estamos no dia 57 de 365, né? Essa viagem
de 365 dias, que é o nosso ano de 2024, né? Aqui, pelas páginas da Bíblia. Amém? A Bíblia em um ano, e hoje nós estamos, o nosso endereço é Números, capítulos 24 e 25. Continuando a nossa leitura de ontem, sim, estamos aqui todos os dias, a partir das 9 horas, de segunda a sexta, e no sábado e domingo, às 3 da tarde. Amém? Então vamos lá? Ali quando ele vê, não é? As tribos de Israel, né? Acampadas, veio sobre ele o Espírito de Deus. Veja, Balaão não era israelita, né? Mas conhecia a Deus. Então, proferiu a sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos. Olha só, né, onde nós vamos encontrar essa expressão que os profetas usam até hoje, né, assim? Profetizar de olhos abertos. Quem disse que precisa ser de olhos fechados, né, assim? A Bíblia é tão honesta, queridos, tão honesta, porque Balaão, eu digo que ele é um personagem curioso que vai aparecer aqui no meio da história de Israel, né, do povo de Deus, porque ele, além de não ser israelita, como muitos povos e muitos personagens que nós vamos encontrar na Bíblia, a Bíblia registra que ele era conhecido por ser um profeta, um feiticeiro, sabe? Esse tipo de pessoa que existe até hoje, até aqui mesmo, né? Na plataforma nós vamos encontrar adivinhos, né? Assim, pessoas que têm, né? Uma certa habilidade, talvez duvidosa, né? Assim, mas que tem essa experiência com o mundo espiritual. A Bíblia vai proibir, né? Consultar esse tipo de pessoa, né? De cartas, algo assim, estão me entendendo? Leitura de mãos, né? Assim, para que o povo não se desviasse, né? De Deus, né? De recorrer a Deus, de orar a Deus, porque essas pessoas sempre existiram e a Bíblia é muito honesta, né? Nós temos aqui um personagem em 3 capítulos, não pequenos, amém? Da Bíblia, onde esta pessoa, né, o nome dessa pessoa vai ser citada lá no Novo Testamento. Pedro vai se referir a ele, né, citando o nome dele. Muitas vezes a Bíblia até relata a história de alguém, mas não coloca o nome, né? Mas Balaão aqui vai ficar conhecido, né, como este que conhecia inclusive um princípio, queridos, que veja que não é exclusividade do povo de Deus, né? Assim, é extra-bíblico, é conhecimento de todos, né? Assim, que é o que? O poder das palavras, né? Veja, não é uma exclusividade bíblica, né? Assim, o poder das palavras. Oi, RT Oliveira, paz do Senhor. Seja bem-vindo ao nosso dia 57, né? Assim, meu e seu, dessa viagem, né? Dessa aventura que é 2024, né? Assim, então veja, Balaão é um exemplo de alguém que conhecia esse princípio, que é um princípio de Deus para toda a humanidade e que não é uma exclusividade bíblica. A Bíblia ainda nem era escrita, né? Estava sendo escrita nesse momento. E Balaão já conhecia, e não só ele, Balaque, o rei de Moabe, que o contratou, não é assim? Para amaldiçoar, inclusive usando uma mesma expressão que Deus vai usar quando fala, quando se apresenta, quando chama Abraão, né? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, né? Falando aqui desse princípio pela primeira vez, né? Que aparece na Bíblia. Então, aqueles povos ali, né, que não conheciam a Deus, eles adoravam a Baal, né, assim, eles conheciam esse princípio. Qual o princípio? O poder das palavras, né, assim, ainda que seja um estranho, quem quer que seja, né, todos nós, né, nossas palavras, é um poder que Deus deu a nós, ao homem, né, assim, à humanidade. As nossas palavras têm poder, né, assim. Então, se aquela pessoa que adivinha, se ela se é verdadeira ou não, não é
a questão aqui, mas as palavras dela certamente condicionam, né? Certamente tem poder e é de vida ou de morte, né, Eli? É um princípio que, veja, desde os primórdios, assim. Nós estamos falando aqui de 1000 e tanto antes de Cristo, 1400, 1440, antes de Cristo, né? E esses povos que não conheciam a Deus, o Criador, né, assim, o Deus verdadeiro, eles conheciam esse princípio, né? E é por isso, e Balaão era conhecido ali por ser, né, assim, quem seria um personagem da nossa atualidade, assim, que tem esse tipo de, né, habilidade, digamos assim. Pronto, pois ele foi contratado, inclusive muito bem pago, né, assim, para amaldiçoar. Mas vejam só o que acontece, né? Quando ele chega ali, que vê, né, o acampamento dos judeus, né, porque esse era o receio dos moabitas, né, que o rei era Balaque. Os nomes são parecidos, né? Balaque contratou Balaão. Balaque é o rei de Moabe. E era um numeroso, né, acampamento, mais de 1 milhão de pessoas era o povo hebreu ali, né, nas campinas de Moabe, ali perto. Então ele temeu, né, assim, Deus já havia dado a eles, né, as cidades vizinhas ali. Então é por isso que ele contrata Balaão. Mas quando Balaão chega lá, o que a Bíblia diz que acontece? Levantando Balaão os olhos e vendo Israel acampado segundo as suas tribos, uma visão assim, né, admirável de se ver, tamanha a organização daquele acampamento, onde as pessoas não acampavam onde queriam, cada tribo tinha o seu devido lugar, e assim 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste, 3 ao oeste, o tabernáculo no meio, né, onde estava a presença de Deus, né, assim, a tribo de Levi ao redor, era uma imagem de drone hoje em dia, né, registraria, né, tamanha organização. E quando ele vê o acampamento de Israel, né, que tanto estava amedrontando, né, Balaque, veio sobre ele o Espírito de Deus. Ali ele foi cheio de Deus, amém? Inspirado por Deus. E ao invés de amaldiçoar, o que ele diz? Proferiu a sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos. Tipo assim, eu não estou usando aqui de nenhum artifício, ele vai dizer, né? Que certamente ele usava, né, na sua profissão. Não, ele foi com os olhos abertos. Palavra daquele que ouve os ditos de Deus, o que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos, né? É tão lindo quando uma pessoa conhece a Deus assim, já na sua maturidade, né? Como é o caso de... Ele tinha certa experiência, né, assim, com o ocultismo, né, assim... Mas quando Deus fala com ele de uma maneira tão clara, né? Ele vai dizer, eu vi, né, assim, o Todo-Poderoso, né? Eu me prostro, mas tipo assim, de olhos abertos, eu quero ver isso, né? Então, que boas são as suas tendas, ó Jacó, olhando, né, o acampamento de um lugar alto, onde inclusive, já pela 3ª vez, né, Balaque o convida para esses altos, onde ali eles sacrificavam a Baal, o Deus deles, né, que não era Deus, o verdadeiro. Então, quando ele olha, ele fala, que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas são as tuas moradas, ó Israel. Veja que Balaão foi de uma importância, né, assim, na história do povo hebreu, que esse pedacinho aqui da Bíblia, né, que só quem lê a Bíblia página por página, né, assim, conhece, foi falado através de Balaão e está nas sinagogas, né, dos judeus até hoje, espalhadas pelo mundo, né? Como vales que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedro junto às águas, né? Ali ele está vendo, né? E também com os olhos espirituais, como a gente diz hoje em dia, né? Assim, uma visão espiritual.
Estas são palavras de vida, né? Assim, ao invés de ele liberar palavras de morte, né? Não, ele vai liberar palavras de vida, né? Assim, você imagina que poder tem as nossas palavras, e é poder de vida e de morte. A Bíblia diz que o sábio, ele come desse fruto, sabe? Das suas palavras, né? Assim, né? Então, você olhar para a sua realidade, né? Assim, e com os olhos de Deus, amém? Né? Com os olhos abertos, né? Com seus olhos espirituais abertos, com a visão de Deus, você profetizar, né? Liberando palavras de vida no seu lar, na sua casa, né? No seu casamento, né? Sobre a vida dos seus filhos, sobre quem você tem autoridade, né? Assim, então águas manarão de seus baldes. Eles estão no deserto, gente. E as suas sementeiras terão águas abundantes. O seu rei se levantará mais do que Agag, que era, né, conhecido ali, e o seu reino será exaltado. Deus tirou do Egito a Israel, não era de lá que eles estavam vindo, né, rumo a Canaã, cujas forças são como as do boi selvagem, consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos. E esta linda poesia termina dizendo: e com as suas setas os atravessará. Este abaixou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos, ele vai dizer, os que te abençoarem, e maldito os que te amaldiçoarem. E aqui ele vai citar na íntegra, né, uma prova que é Deus falando através dele, o que o Senhor vai dizer a Abraão. Não foi esta a promessa que Deus fez a Abraão? E não são estes agora os descendentes de Abraão? Oi, Jonas, tenho novidade, minha mãe voltou. Oh, glória! Para a presença de Deus. E já passou pela água, olha só, ela foi batizada nas águas, né? Essa demonstração pública, né, que nós fazemos em nossa caminhada cristã, né, em nosso crescimento espiritual. Por isso o batismo, né, a exemplo de Jesus, né, assim, que nos deixou esse exemplo, é uma maneira de a gente demonstrar publicamente, né, que fez de Deus o Senhor da nossa vida. Fico muito feliz, Jonas. Um divisor de águas, né, em nossa vida, querido. Oi, Lu! Seja bem-vinda! Estamos aqui, Lu, né, recolhendo, né, assim, o manar de hoje. Capítulos 24 e 25 de Números. Né, assim, o maná era esta semente, né, de coentro, essa comparação que a Bíblia vai fazer. Você conhece semente de coentro? Jonas. Então, era o maná que descia como orvalho, né, durante a noite. Gente, eu tô aqui perto da churrasqueira aí. E pela manhã eles recolhiam aquela porção suficiente para aquele dia, de segunda a sexta, né? Na sexta eles podiam recolher em dobro, porque no sábado era o dia do descanso, né? Então não tinha, né? Mas no domingo continuava. E era uma semente que eles moíam, e ali, né, o céu era o limite, né, para as receitas. Pronto, é o maná que o Senhor tem nos dado, né, todos os dias. Nós só precisamos recolher. E nós estamos aqui, ó, recolhendo, né, o suficiente para nós, né. Eu sei quando já comi o bastante, né, assim, e o quão consciente é a minha alma, né, da necessidade. Hoje é um daqueles dias que você fala assim, hoje não vai dar para ler a Bíblia, né, assim, é tanto que hoje nós vamos ler somente 2 capítulos, porque tá uma segundona assim, sabe, com tudo que tem direito, mas nós não podemos, amém, deixar de ler, nem um dia sequer, né. Oi, Lu! Luziene Fernandes e Alexander, casamento, financeiro e restauração. Olha só, Lu, né, vai abrir o caminho aqui, amém, no nosso Sefer, o nosso livro, né, o nosso memorial, o nosso livro de oração. Vamos lá? Luziene com S, olha só. E Alexander.
Ale. Isso, que nome lindo. Seu esposo, né, Lu? Vamos lá, Luana, Jonas. Quem mais quer o seu nome aqui nesse memorial que estamos fazendo diante de Deus, com o nome de todos aqueles que não têm se envergonhado do Evangelho, né? Vai estar conosco a partir de hoje em nossas orações, por você e pela sua casa, amém? Opa! Vamos lá, é só deixar o seu nome aqui, nós vamos estar orando, amém? Então, a ira de Balaque, o rei de Moabe, os nomes são parecidos, né? Se acendeu contra Balaão e bateu ele as suas palmas, sabe aquela coisa de rei, né? Tipo assim, irado. Disse Balaque a Balaão: chamei-te para amaldiçoares os meus inimigos. Porém, agora já 3 vezes, sim, nós lemos nos capítulos de ontem, né? 2 vezes em que Balaque levou Balaão a um desses altos, né? Onde eles adoravam ali a Baal, para ele amaldiçoar, e ele abençoou. Porém, agora já 3 vezes somente os abençoaste. Agora, pois, vai-te embora para a tua casa. Ele disse: eu dissera que te cumularia de honras, né? Ele era o rei, né? Assim, mas eis que o Senhor te privou delas, né? Ele ali já estava entendendo que Balaão estava impedido, ou foi proibido por Deus de amaldiçoar, né? Assim, porque eles eram um povo abençoado por Deus, né? Assim, então Balaão disse a Balaque, aí Balaão responde, né? Não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste dizendo, ainda que Balaque me desse, e foi mesmo que ele disse, não foi? Nós lemos ontem, ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, né? Não poderia traspassar o mandado do Senhor. Amém! Glória a Deus! Quem foi? Quem foi? Oi, Jana! Olha! Oi, Jana, seja bem-vinda de volta, querido. Oi, Lênis, seja bem-vindos. Vamos para o nosso memorial. Jana, o Senhor te abençoe, querida, né? Que encha a sua casa, amém? Tá aqui, de prata e ouro, de pedras preciosas, querida. Viu? O seu lar, a sua família, o seu casamento. Viu? Seja ricamente abençoada e recompensada pelo Senhor, pelo seu apoio. Não é a mim, né, que você está presenteando, ofertando, né, assim, mas ao Senhor, viu? Que é galardoador. Né? Quando a gente vê alguém, queridos, né, assim, empenhados, né, eu sou boba para essas coisas, sabe? Acredite, você vem para um sefer como esse memorial que o Senhor tem diante dele, diz Malaquias, lá no capítulo 13, nós vamos chegar lá, onde está escrito o nome de todos aqueles que amam e honram o seu nome. É assim, ora, se Deus tem um memorial desse, um registro, né, inclusive de cada palavra que sai da nossa boca, tudo a nosso respeito. A Bíblia diz que até os fios, né, assim, quantos fios de cabelo nós temos, o Senhor tem registrado, né? E vejam só, queridos, que é extra bíblico. A Bíblia é muito honesta, né? Eu dizia há pouco, Lu, viu, Jana? Olha só, e recebemos também um abraço, é isso? Um abraço poderoso e um bracelete da equipe, olha só. Sim, eu soube, Jana, que clicando aqui no coraçãozinho amarelo, laranjado, nós nos tornamos assim uma equipe, né? Assim, sejam todos bem-vindos, viu? Para participar aqui desse cantinho, né? Desse que é o pedacinho da Bíblia, viu? Onde nós viajamos juntos, amém? Essa viagem que é 2024 e a nossa aventura é aqui, ó, pelas páginas da Bíblia, amém? Onde todos os dias nós recolhemos, né, esse maná, essa porção
que o Senhor disponibiliza, amém? Para cada um de nós, que é suficiente, né, para a nossa alma faminta, né, sedenta, né, desse pão, dessa água, que quem dele come e bebe jamais terá fome ou sede. Não foi assim que Jesus disse? Porque ele é o pão e Jesus é a palavra. Não é assim, queridos? Então, veja, a Bíblia é muito honesta, né, Jana? Ela vai... Aqui, ó, 3 capítulos. Gente, é 3 capítulos da Bíblia. Há muitos personagens, né, assim, que o nome não aparece na Bíblia, mas aqui a Bíblia destacou Balaão. Esse que era um profeta. E nem era um profeta de Deus, nem israelita ele era, né? Mas ele era como essas pessoas que existem até hoje, um tipo de adivinho, de feiticeiro, pronto, né? A Bíblia aqui não está legitimando, até porque Deus proíbe o seu povo de estar consultando, né? Essas coisas ocultas, né? Assim, que invoca, né? Os poderes das trevas, né? Para que eles não se desviassem, né? De Deus, né? Do único, né? Que merece a nossa devoção e o nosso crédito, né? Assim, mas a Bíblia vai registrar, né? Assim, com destaque, né? A Balaão. Então a Bíblia é muito honesta, muito honesta. Além de ser um relato, um documento histórico, né, assim, até ontem por vezes parecia que ele estava lendo um mapa, né, com toda a localização de onde eles estão nessa altura dessa viagem de 40 anos, né, do Egito a Canaã. Já algumas conquistas, né, de algumas cidades, perdas também, não é assim? Então aqui eles estão assim, não é? Eles estavam acampados, né? E Balaque, não sem razão, né? Ficou ali amedrontado. Era uma caravana gigantesca, né? Mais de 1 milhão de pessoas, muito bem organizadas, né? E a presença de Deus era com eles. Mas o que eu quero chamar a nossa atenção aqui é que tanto Balaque, o rei de Moabe, como Balaão, que também não era, ou seja, todos aqueles povos ali não conheciam a Deus. Pela primeira vez, Deus está se revelando a um povo que ele mesmo forjou a partir de um homem, né, assim, que nem podia ter filhos, lembra lá de Abraão, nós lemos. Então aquele povo não tinha o conhecimento de Deus, o Todo-Poderoso, né? Assim como o Egito não conhecia Deus, eles tinham lá, todos esses povos, eles aqui, por exemplo, adoravam a Baal, né? Tinham seus próprios deuses, eles não conheciam Deus como o Criador, né? Assim, de todas as coisas, eles tinham Deus para tudo, né? Então, mas eles tinham conhecimento de uma coisa, de um princípio, que é de Deus, para o homem, desde que o homem é homem, né? Assim, para todos nós, que é o poder das palavras, né? Então Balaão era conhecido, né, assim, por ser assim um feiticeiro, né, um adivinho. Então ele é contratado, né, para amaldiçoar o povo de Deus, porque ele estava ali com medo, né, de que a terra dele também fosse e será conquistada, né? E Balaão não pôde. É uma história tão curiosa, gente, é porque a nossa viagem a gente não retrocede, né? Mas lembram lá, né? Se você conhece a história, até a mula, gente, falou, lembra? Balaão estava a caminho, né, assim, de Moabe, a convite de Balaque, e um anjo se pôs ali como adversário no meio do caminho e a mula se desviou. Já 3 vezes, não foi? A mula se desviou, porque a mula via, a mula onde Balaão, né, estava sentado. Então ela se desviou, se esgueirou assim, sabe? Até que o anjo se colocou num lugar tão estreito que não dava, sabe, para ela passar. A bichinha vendo, né, o anjo ali com a espada desembainhada. Então ela vai e se agacha, ela, né, não tem como passar. E aí Balaão bate nela, né? Então ela fala. Ela fala: o Senhor fez falar a jumenta, capítulo 22, que foi lido ontem. Que te fiz eu? Que me espancaste já 3 vezes, ela contou. 3 vezes. E aí Balaão, gente, tem horas assim que a gente tá tão obstinado, né, assim, que a gente, tipo, Deus nos dá um sinal assim, para tudo. E ainda assim a gente insiste. Balaão respondeu, você acredita? Tipo, eu no lugar, cego guiando cego, não é isso, Marcos? Não é assim.
É uma linda história, não é, Lênis? É sim, né? Nossa, é uma linda história, né? Cada página da Bíblia, gente, é mesmo uma aventura. É o livro dos livros, né? Assim. Então, Balaão responde a jumenta. Ele fala, por que zombaste de mim? E irado, ele fala, tivera eu uma espada na mão, eu agora te mataria. Acredita que ele diz isso pra jumenta. A jumenta replicou. Gente, isso tá na Bíblia. Aconteceu, é de verdade. Aí replicou a jumenta a Balaão, porventura não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje. A bichinha, a gente lembra? Não é assim, não sou eu a tua jumenta, que você cavalgaste até hoje. Acaso tem sido o meu costume, tipo assim, homem, tipo assim, recobrando a razão, né? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Aí é que ele parou e pensou, não. Tá entendendo? Tipo, então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, né, com a sua espada ali desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se, né, com o rosto em terra. E aí o anjo é que também estava zangado com ele. Aí o anjo vai dizer, então o anjo do Senhor lhe disse, porque já 3 vezes picaste a jumenta, né? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. E a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de mim. Na verdade, eu agora, ele falou assim, na verdade, o que ele disse a jumenta, o anjo disse a ele, na verdade agora eu te haveria matado. E a ela deixaria com vida, sabe? Então assim, às vezes nós somos tão teimosos, né? Em nossa obstinação, né? Assim, e Deus nos dá sinais muito claros, né? Assim, de que não é esta a vontade de Deus para nós e nós, né? Assim, é por isso que nós oramos, Senhor, né? Ainda que a jumenta precise falar, né? Assim, mas ajude-nos, Senhor, né? Abra os nossos olhos para que nós possamos ver o teu anjo, né? Que tem ordens ao nosso respeito, né? Assim, que está em nosso caminho, que, né? Não como adversário, né? Assim, mas que venha, como está escrito no Salmo 91, perdão, para que os nossos pés nem tropecem, nem assim, em pedras, mas que nos levem para um lugar a salvo, para um lugar seguro, né, que nos arrebate de situações, né, assim, e nos mantenha a salvo, e nos mantenha seguros. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se. Há uma versão que diz claramente, eles montam acampamento em volta daqueles que temem, ou seja, daqueles que respeitam a Deus, daqueles que têm reverenciado a Jesus como Senhor em seu coração. É assim? Então que nós nunca sejamos achados como Balaão, né? Em nossa teimosia, em nossa obstinação, né? Assim, contendendo contra Deus, né? Mas que façamos como Balaão vai entender. Ele falou assim, eu não vou, ainda que você me dê sua casa cheia de prata e ouro, e honras. Olha, quando Balaque enviou a primeira equipe, né, assim, eram homens, sabe assim, pessoas importantes, e ele não vai, porque o Senhor disse a ele que não fosse. Quando ele envia de novo, ele envia príncipes ainda mais, a Bíblia vai dizer, mais honrados do que os primeiros, em maior números e mais honrados do que os primeiros. Versículo 15 do capítulo 22, lido ontem, sabe? Então, assim, muitas vezes nós somos tentados, e a tentação é isso, a tentação não é Deus, Deus não tenta a ninguém, tá? A Bíblia vai deixar isso muito claro, lá na frente nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Não, o que é que nos tenta? É a nossa própria cobiça, né? É o que deseja o nosso coração. Então, muitas vezes o Senhor nos vê assim, sabe, tentados, né, assim, e inclusive o Senhor não permite, isso é uma promessa, viu? É uma promessa da fidelidade de Deus para conosco, porque conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele não permite que nos sobrevenha nenhuma tentação que a gente não possa suportar, e com ela Ele nos mostra a saída, o escape, entendeu? Ou seja, sempre haverá, o Senhor sempre vai cuidar para que nós tenhamos, porque isso é um poder que Ele deu a nós, de escolher. O arbítrio, né? A decisão sempre será nossa, né? Mas, ó, veja, às vezes Ele faz a mula falar.
Tipo, homem, sou tua mula desde sempre. É meu costume fazer isso. Ou seja, ele sempre vai usar de algum para fazer a gente pensar. Tipo, o que é que você está fazendo? Não tá entendendo que meu anjo está aí como adversário, né? Porque a gente, às vezes, na nossa teimosia, né? A gente faz na nossa força, né, queridos? A gente faz porque acha... Aliás, não, a gente tem certeza. Né, Ive? A gente não acha, não. A gente tem certeza que sabe o que tá fazendo. E ai de quem nos contradizer, de quem se opor. Não, eu sei, porque quer fazer segundo o nosso próprio entendimento. Não é mais fácil, né? É estreito, eu sei. Muitas vezes vai ter que dizer não, renunciar à nossa própria vontade, né? Assim, mas a recompensa é muito melhor, não é? Do que uma casa cheia de ouro e prata e honras dadas pelo homem, né? Assim como Balaque ofereceu a Balaão. Né? Porque quando Deus recompensa é sem igual. Quando Ele honra, inclusive Ele faz questão de fazer isso publicamente, viu? É sem igual. É melhor ser honrado, ser aprovado, né? Viver o agrado de Deus do que o seu desagrado. Não é assim, queridos? Então nós temos muito que aprender com Balaão. E a Bíblia, na sua honestidade, a gente vai registrar este, né? Que nem israelita era, né, mas conhecia o princípio. Todos aqueles povos conheciam. Que princípio? O poder das palavras. Oi, Ive, posso colocar o seu nome em nosso memorial? Querida, seja bem-vinda, né, ao pedacinho da Bíblia, a nossa aventura, amém, pelas páginas da Bíblia. Então, Ive, esse nome a gente não esquece, né, Ive? Não é assim, amém? Pronto, já está aqui, Ive. A partir de hoje, desse dia 26, dia 57, né, assim, da nossa viagem, que é 2024, 365 dias, não é? Como disse Esdras, né? Por nós, pelos nossos e tudo que é nosso. Se você quer o seu nome aqui em nosso memorial, é só dizer. Vamos lá? Tia Maria. Oi, Átila. Sim, querido. Átila. Se eu não me engano, é um nome bíblico, Átila. Átila. Ou bem para... Qual o nome da sua mãe, Átila? Tia... Sim, pela minha tia. Sim. E pelo seu esposo Wagner. Tá certo. O seu nome, querido, vai estar conosco durante toda a nossa viagem, né? Que é 2024, em nossas orações, amém? Você e a sua casa, né? E tudo que é seu, viu? Que o Senhor tem lhe dado como mordomo, né? Em nossa campanha de Daniel, essa oração que nós fazemos, né? Como Daniel, 3 vezes ao dia, né, Lu? Vamos sim, vamos curtir. Gente, cadê Jair, hein? Acho que hoje amanheceu chovendo lá também. Acho que ele dormiu um pouco mais, né? Ou está ocupado? Que o Senhor o abençoe e faça prosperar. Amém? Então vamos lá. Nós só íamos ler 2 capítulos, né? Assim, porque o dia hoje tá que tá. E estamos aqui. Ainda no capítulo 24. Vamos lá? Oi, Avelino. Seja bem-vindo de volta, querido. Vamos lá? Vamos curtir? Sim, queridos. E acompanhar o pedacinho da Bíblia por aqui, amém? Será uma honra te servir todos os dias com um pedacinho da Bíblia numa versão que talvez você não conheça, viu? A gente sempre procura uma versão assim bem mais clara, né, em nosso vocabulário, para o nosso melhor entendimento. E eu deixo aqui, tá? Todos os dias um pedacinho, né, para o nosso bom tesouro do nosso coração, amém? Então, a profecia de Balaão, a estrela de Jacó, continua dizendo assim: então proferiu a sua palavra e disse, palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem, ele vai dizer de novo, né, de olhos abertos, né, assim, quem diz que a gente, para orar, precisa fechar os olhos, né, assim, é verdade que ao fechar a gente entra naquele quarto, né, secreto, e com Deus falamos em secreto. Mas, como vai dizer Balaão, né? De olhos abertos nós também podemos vê-lo, né? Até porque é os olhos do nosso entendimento, né? Que nós pedimos que o Senhor abra. Sim. Vê-lo-ei, mas não agora. Sim. Palavra
daquele que ouve os ditos de Deus, olha só, ele faz questão de dizer, e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso, e prostra-se, porém, de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela, veja, ele está aqui profetizando sobre o futuro de Israel, uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Edom será uma possessão, Seir seus inimigos também será uma possessão, mas Israel fará proezas. De Jacó sairá o dominador e exterminará os que restam das cidades. Está se referindo aqui a Jesus, amém? E a salvação, né, de toda a humanidade. De uma maneira simbólica, segura está a tua habitação, e puseste o teu ninho na penha. Todavia, o queneu será consumido. Até quando Assur te levará cativo? Proferiu ainda a sua palavra e disse: ai, quem viverá quando Deus fizer isso? E termina o capítulo 24 dizendo assim: homens virão das costas de Quitim em suas naus, se referindo a navios, né, assim, afligirão a Assur e a Éber, certamente serão cidades portuárias, e também eles mesmos perecerão. Então Balaão se levantou e se foi e voltou para a sua terra. Também Balaque se foi pelo seu caminho. E ali eles se apartaram, né? Balaque não conseguiu que Balaão amaldiçoasse o que o Senhor havia abençoado. Não é assim, queridos? Né? Que nós possamos, a exemplo... Oi, Luiz! Margarida? Sim, querida. Vamos colocar o nome de Margarida também. Muita paz. Luiz. Margarida. Posso colocar também o seu nome, Luiz? Luiz Augusto? Em nosso livro de oração. Já coloquei. Amém? Então, querido, Deus nos tem dado autoridade, né? Sobre o nosso lar, né? Sobre a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. Todos nós temos recebido de Deus essa autoridade, né? Que nós possamos, como fez Balaão, né? Abençoar. É assim, abençoar. Abençoar o futuro dos nossos filhos, né? O nosso casamento. Por mais que a vontade, talvez, o costume, né? Mas que possamos abençoar o que o Senhor já tem abençoado, né? Digno de honra é o matrimônio, né? Assim, então, o casamento, né? A família, né? É algo que o Senhor já tem abençoado, né? Nós podemos, né? Ser boca de Deus, né? Para o nosso marido, para os nossos filhos, lá onde o Senhor tem nos plantado, né? E florescer e frutificar, sabe? Comer desse fruto que são as nossas palavras, né? Nós podemos semeá-las, né? Assim, em todas essas ocasiões, situações, no dia então importante, né? Estejamos atentos, seja o aniversário de um filho nosso ou de casamento, né? Mas todos os dias sejamos vigilantes. Davi compreendendo, né, esse princípio de Deus para nós. Ele falou assim: eu ponho um guarda aqui, né, a porta, aqui na minha boca, assim, sabe, para que eu não diga nada. Porque quantas palavras, queridos, está em curso agora neste momento, que você pode, inclusive, ter poder de anular, né, assim, que você mesmo liberou, que você deixou sair, às vezes na ira, né, no furor, né, e amaldiçoou a si mesmo, né, assim, porque, né, deixou sair, está em curso, né, está em curso para se concretizar. Então, mais do que depressa, ainda que não seja a nossa vontade, ainda que a nossa vontade seja explodir, amém, né, libera, sabe? Libera, a gente não diz o que, não é para dizer o que pensa, o que sente, não. A gente diz o que acredita. É isso que transforma a nossa realidade. Amém? É isso que transforma a nossa realidade. E você vai ver o Senhor usando a sua boca, né? Até profetizando mesmo, trazendo à existência o que ainda não é, como se já fosse. Meu filho é abençoado, meu filho é inteligente, meu filho tira notas boas. Eu sou saudável, né?
Vamos profetizar o que o Senhor, né, assim, ó, através da sua verdade, né, da sua palavra, da sua lei, da sabedoria que Ele dá, né, a cada um de nós. É por isso que toda autoridade é instituída por Deus, é estabelecida por Deus, é uma autorização que Deus dá. Por exemplo, os pais, eles têm ali a autoridade de Deus sobre os filhos. Veja que peso tem as palavras, né, do pai e da mãe sobre os seus filhos, né, Lia? Seja bem-vinda, querida. Posso colocar o seu nome, Lia? Meu pai me chama assim, acredita? Acho tão lindo. Meu nome é Eliane, eu até esqueço de dizer. Mesquita. Lindo nome seu, querida. Eu já coloquei o seu nome em nosso livro de oração, viu? Em nosso memorial, que estamos aqui registrando, né? Diante de Deus. Então vamos lá, capítulo 25. A adoração a Baal Peor e o zelo de Finéias. E senta aqui, lá vem mais história, amém? Então, Baal era o Deus ali adorado por todos aqueles povos, né? Assim? E por isso que o Senhor os rejeitou, não é? Porque grandes, acredite, nós lemos as abominações desse povo, né? Então, habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Começou a se misturar, não é? Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Veja, é por isso que Deus separou, né, um homem, fez dele uma nação e sempre orientava, né, para que eles não se misturassem, porque era certo que uma vez que eles fizessem assim, eles iam abandonar a Deus, que foi o que aconteceu aqui, né, assim, e passar a fazer tudo o que Deus já havia reprovado e rejeitado naquelas nações. Ou seja, tudo que se fazia lá no Egito se faz aqui em Canaã, né? Assim, uma confusão total, gente. Sabe, assim, casamentos que hoje inclusive estão se tornando normais, não é? Tão estranhos, assim, sabe, entre parentes, uma coisa terrível. E aqui, então, é o que acontece. Juntando-se Israel a Baal Peor, né? A ira do Senhor se acendeu, sim. O Senhor ficou irado contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças, ele sempre chama, né, os líderes, a responsabilidade, né, assim. Capítulo 25 do livro de Números, amém? É um capítulo curtinho, escuta só. Disse o Senhor a Moisés. Veja que tudo começou com um convite. Você reparou nisso, não foi, Lia? É Números, querida, Números. Nós estamos lendo na sequência, né, que está na Bíblia. A gente sabe que não é exatamente a sequência cronológica, né, dos fatos, mas assim como a Bíblia foi organizada, então começamos em Gênesis, passamos por Êxodo, né, e agora estamos em Números, amém? E hoje estamos lendo, acabamos de ler o 24, né, e agora estamos lendo o 25, e assim... Vamos continuar. Oi, Liciane, seja bem-vinda, querida. Seja bem-vinda. Posso colocar o seu nome, Li? Sim, agora é o 25, Lia. Estamos lendo agora o 25. Vamos lá? Oi, Li. Vou colocar aqui o seu nome, querida. Viu? E nosso CEP. E nosso livro, né? Memorial que estamos aqui registrando diante de Deus. Amém? Dessa nossa viagem. Hoje é o dia 57, amém? De 365 dias. A nossa viagem, que é 2024. Então, tudo começou com um convite, né? Olha, essas moças ali, né, de Moab, foi uma maneira, sabe? Dizem até que há conselho de Balaão, acredita? Andei lendo sobre o assunto. E dizem que Balaão disse, olha, não há como amaldiçoar esse povo, é um povo abençoado, né? Mas se fizerem eles pecarem, tudo que eles têm é Deus ao lado deles. Se eles pecarem, Deus vai permitir, né, assim, que eles, sabe, como... que eles sofram. Quantas vezes, né? Israel se desviou, abandonou os caminhos do Senhor e o Senhor permitiu que eles fossem por presa, né? Que fossem vencidos pelos seus inimigos. E ali,
na sua desobediência, eles reconhecem que aquela não era a vontade de Deus para eles, né? Assim, eles vão clamar ao Senhor, o Senhor vai levantar um libertador, ali sempre simbolizando Jesus e salvar eles daquela situação, né? Então essa é uma das primeiras vezes que isso acontece. Balaão entendeu isso, né? Então, esse é o motivo, queridos, muitas vezes, do nosso sofrimento. Resultado das nossas escolhas que não estavam alinhadas à vontade de Deus para nós, não é assim? Então, Balaão disse, olha, faz eles pecarem. E aí, eles pensaram numa maneira, né? O povo, e quando a Bíblia fala de prostituição aqui, no caso aqui é literal, né? Mas é sempre, na maioria das vezes, se referindo a um tipo de prostituição espiritual, ou seja, quando nós trocamos Deus, né, assim, por outros deuses. E acredite, isso não mudou. Quando nós colocamos outra pessoa, outra coisa, né, em primeiro lugar em nossa vida, estamos sendo idólatras, né? Estamos nos prostituindo espiritualmente, ou adulterando, né? Porque a primazia, né, em nossa vida, o primeiro lugar sempre deve ser de Deus, né, assim, para que em tudo mais a gente vá bem, seja próspero e bem-sucedido, ou seja, feliz. Amém? Então o Senhor não negocia o primeiro lugar, Ele não é o sétimo, Ele é o primeiro. Amém? Então, estas convidaram o povo aos sacrifícios, né, dos seus deuses, e o povo comeu, né, assim, e acabou se inclinando aos deuses delas, ou seja, se contaminaram, né, e passaram a fazer o que eles faziam, que desagradava a Deus. Então, juntando-se Israel a Baal Peor, Baal é o Deus deles. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés, está acompanhando Lia 25 de Números, toma todos os cabeças do povo. É forte, gente, né? Amadurecer espiritualmente, amadurecer biblicamente, amém? Então o Senhor disse, toma todos os cabeças, chamando a responsabilidade, os responsáveis, né, assim? Com a autoridade vem a responsabilidade, né? A autoridade é o quê? É uma autorização de Deus. Como eu dizia, Deus estabeleceu toda a autoridade, porque a autoridade simboliza Deus, é Deus, né? É a ordem, né, assim? Então, seja qual for a autoridade, é o médico, né, assim? Quando a gente fala de autoridade, a gente pensa logo no presidente, né, nos governadores, prefeitos, vereadores, não. O pai, a mãe, o marido, Então, e todos hão de prestar contas, né, diante de Deus. Nós estamos aqui num momento que Deus é bem didático, bem literal, amém? Isso não mudou, tá? Tudo que era simbólico no Antigo Testamento, hoje é uma realidade espiritual. Então, toma todos os cabeças, segura que é forte, do povo e enforca-os. Foi assim que Deus resolveu o assunto ali. Enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel, né? Então Moisés disse aos juízes de Israel, cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal Peor. É porque Deus é... Não. Né? Era exemplar, queridos. Né? Esse povo, como estava começando, né, a conhecer a Deus, os outros nem conheciam. Então aqui Deus está se dando a conhecer, né, assim, e alguns dos seus valores, dos seus princípios são inegociáveis, né? Hoje a morte não é literal, não é do corpo, mas é da alma. O que mudou? Nada, né? Os princípios, a lei de Deus é mandamento perpétuo, amém? Então, chamou-os à responsabilidade e tornou-os como exemplo para os demais, né? Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma medianita, né, perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, lembra? Arão já é morto, acredito que Eleazar a essa altura aqui também, porque é Finéias o seu filho, mas Arão certamente, porque nós já lemos, né? Vendo isso, Finéias, o sacerdote, né, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita. Veja, era um israelita com uma midianita, né? Ou seja, uma que não era
israelita estavam, né? Foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou, ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Quando fala que a ira do Senhor se acendeu, né, assim, está se referindo a isso. Então disse o Senhor a Moisés. O Senhor aprovou a atitude de Finéias. Olha só, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo. Veja, entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize, eis que lhe dou a minha aliança de paz. Ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. E o capítulo 25 já termina dizendo assim, o nome do israelita que foi morto com a midianita era Zirim, filho de Saul, príncipe da casa paterna. Guarde essa informação. Quem era esse israelita que foi morto com a midianita, que ainda insistia, né, assim, ali, Deus disse que não se misturasse, ou seja, que não se casasse, que não fizesse nenhum pacto, nenhuma aliança com aqueles povos, para que eles não aprendessem os costumes deles. Ora, o objetivo principal de Deus era fazer para si um povo, né, que não se contaminasse com os costumes da terra até então, né, assim. E aí ele vai e insiste, e olha, não era qualquer pessoa. Por isso que Deus vai chamar a responsabilidade, a liderança, né, e ali os tornar, né, exemplos do que não fazer, né. Que esses Zirim aqui, ele era o quê? Ele era um príncipe, né, da casa paterna dos simeonitas, que era uma das 12 tribos, né, a tribo de Simeão. E a menina também, olha só, o nome da mulher midianita que foi morta era Cosbi. Você quer saber o que significa a palavra Cosbi? Tá aqui, a minha Bíblia traz um comentáriozinho. Tá aqui, ó, minha mentira e decepção. Era o nome, era o que significava. Inclusive, todos os nomes, queridos, que aparecem na Bíblia têm um significado. Existe uma Bíblia, inclusive, meu irmão até trabalhou, né, na edição, na diagramação dessa Bíblia, que todos os nomes, você imagina, um trabalho de anos, todos os nomes que aparecem nessa Bíblia vêm com o seu significado. E é assim, fascinante, Lia. Viu, Lu? Fascinante. Oi, Gerson, seja bem-vindo, querido. A nossa aventura, a nossa viagem, né, de 2024 pelas páginas da Bíblia. Viu? Nós estamos aqui em Números, finalizando agora o capítulo 25. Então, Lia, cada nome, a paz do Senhor. Bom dia, tudo bem? Sim. Com você e família, excelente semana a todos. Amém, Gerson. O Senhor te abençoe, querido. E te faça prosperar essa semana, viu? Que o seu dia seja produtivo. Gerson, vamos lá, querido? Vamos anotar aqui o nosso memorial. Gerson e a esposa Raquel, nome bíblico. Gerson também, né? Um dos filhos de Moisés, nem assim? Então, queridos, essa Bíblia traz, de todos os nomes que aparecem na Bíblia, o significado. Gente, é assim fascinante, porque, amém, Gerson? Porque assim, uau, sabe assim, é uma luz, assim, em nosso entendimento. Faz todo sentido com o contexto. Não é por acaso que o nome da pessoa foi registrado ali. Vejam só, aqui nesse caso, Cosbi, o nome dela significa minha mentira ou decepção. Exatamente o que acontece aqui, né? O povo está aqui quebrando, né? Sendo infiel ao Senhor, né? O pacto, desobedecendo uma orientação clara de Deus, com o objetivo, né? De separar, de santificar, que é isso que significa a palavra, né? Santificar esse povo, né?
para Deus, era para eles serem exemplos, era para eles influenciarem, né, assim, e não serem influenciados, né? Eram eles que estavam vivendo, convivendo com Deus. Vejam quantos sinais nos capítulos anteriores Deus fez no meio deles. Deus nunca antes havia se revelado a um povo, nunca, nunca. E aliás, todos esses sinais físicos ali, né? Físicos, né? Falar que nem Balaão, que eles viram de olhos abertos, não foi pela fé, né? Assim, hoje nós temos um privilégio que nenhuma outra geração teve, né? Assim, de ter Deus, o Espírito de Deus morando dentro de nós. Eles não tiveram esse privilégio, mas eles tiveram um privilégio que hoje nós não temos. Você imagina, Deus abrir a terra, engolir aquele grupo de rebeldes, né? Ali da turma de Corá, né? Assim, e fechar a terra ali diante deles. Água sair da rocha, gente, a abertura do Mar Vermelho, né, assim, a carne, que não foi 1, nem 5, nem 10, mas um mês, né, assim, um dia, uma noite e o outro dia, né, assim, para recolher todas aquelas cordonizas que o Senhor trouxe do mar, e eles estavam ali no deserto. Quer dizer, quantos sinais, né, assim, e o objetivo de Deus, inclusive como um pai, que é bem repetitivo, né, Gerson? Não sei se você já é pai, mas o pai recebeu de Deus essa unção. Oi, de gourmet, a paz do Senhor. Amém. Deus foi Jó que disse, né, que Deus é Deus, tanto lá em cima, né, no céu, como aqui embaixo na terra. Nós precisamos lembrar disso, né, todo tempo. Às vezes nós acreditamos em Deus, né, como todo-poderoso. Isso já é muito bom, né, assim. Mas precisamos também acreditar nele como Senhor da nossa vida. E era esse o objetivo aqui, queridos. Como um pai, né, bem repetitivo, né, assim, e Deus sempre foi muito didático, né, se simplificou assim, né, de uma maneira tão simples, né, o tabernáculo ali, tudo tão simbólico, né, apontando para o que hoje é uma realidade espiritual. Então, quantas vezes ele repetiu, eu sou o Senhor, tipo assim, eu sou o Pai, você é o Filho, tá me entendendo? Né, assim, eu sou o Senhor vosso Deus, né, não vá como as outras nações que fabricaram para si, né, deuses, assim, buscando na natureza, né, na criação. Eles tinham deuses para tudo, né? Ou seja, eles adoravam a criação, né, ignorando completamente o Criador. Então, é por isso que esse é um princípio de Deus inegociável, né? Toda a lei e os profetas se resumem a esses 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus. Quem? O Senhor, né? O primeiro lugar, o Senhor teu Deus, acima de todas as coisas, né? Com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, né? Assim, e ao próximo como a si mesmo, né? Então, esse é um princípio negociável. Então, aqui quando eles começam a se misturar, veja, se Deus aqui já não, sabe, como um pai que vai, eu estou fazendo isso para o seu bem, viu? E como exemplo, né? Assim, que corrige um filho para que o outro aprenda e nem precise errar, né? Então ele vai chamar a liderança, a responsabilidade. No caso ali, eles são enforcados. E esse rapazinho aqui, que era um príncipezinho, né? Certamente já era um adulto. E quando Deus chamou a responsabilidade, o Senhor sabe, né? Cada um há de prestar contas, né? Segundo a sua capacidade diante de Deus. Era de 20 anos para cima, não foi assim? De 20 anos para baixo, naquela situação, né? Por Deus foram poupados, né? A maioridade de Deus aqui, né? Mas aqui, ó, e aí Finéias entendendo, né, assim, o zelo, porque veja, a palavra aqui é zelo de Deus. Muitas vezes o Senhor nos corrige, é porque Ele nos ama, né? Nós vamos encontrar aí lá em Hebreus, no capítulo 12, escrito assim, né? Qual pai que não corrige, né, o seu filho? E nós, né, assim, nós aceitamos, e eles fazem, né? Inclusive por um espaço curto, né, assim, de tempo, e faz segundo bem lhes parece, né, e todo pai quer, né, qual pai que se o filho pedindo pão, ele vai dar, né, assim, com o melhor das suas forças, e a gente entende, a gente aceita que é para o nosso bem, quanto mais o Pai dos Espíritos, né, assim, então, não estranhemos, né, assim, quando Deus nos corrige. É para o nosso bem, é porque Ele nos ama e é para que a gente viva a sua alegria completa em nós.
não é? Então aqui era sempre literal. E aí esse que ainda insistia, né? Há quem diga que ele tenha feito, mas não é o que está na Bíblia e por isso eu não vou acrescentar. Amém? Aqui a gente não acrescenta nem diminui. Então, o capítulo 25 termina dizendo que o nome dessa menina, né, era mentira e decepção. Né, assim, queridos? Quando nós trocamos, né, os valores de Deus, né, os princípios que Deus estabeleceu para o homem, né, por uma ilusão, né, assim, ficamos, é uma mentira, né, terminamos assim, decepcionados, né. Então, o capítulo 25 termina dizendo: disse mais o Senhor a Moisés: afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros quando vos enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbi, filha, olha, vejam que esses dois eram da liderança, né? Tanto Zirim, do lado israelita, como ela, né, assim, do lado dos midianitas. Filha do príncipe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga, no caso de Peor. Né? E aqui termina o capítulo 25. E a nossa leitura de hoje, olha, Bispo Max. Bispo Max. Alguém mais quer o seu nome? De Gourmet. Que o Senhor abençoe o seu negócio, querido. Viu? Gourmet. Vamos colocar aqui. Viu? Se alguém tem um negócio e deseja, pela primeira vez me ocorre, queridos. Lu, obrigada, querida, por estar recebendo as pessoas. Outra Luana é Lu. Ela é a da De Gourmet? É? O nome dela também é Lu. Seja bem-vinda, Lu. Viu? Se foi a convite de Lu, então, a amiga de Lu é nossa também. Temos aqui porção dobrada, né, queridos? Se você tem um negócio, pela primeira vez me ocorre, que o Senhor me abençoe para que eu possa abençoar, amada, sim. Sim, Lu. Né? De Gourmet. Esse é o propósito de Deus na sua vida? Sim, querida. Tá bem alinhado, né? Bem alinhado, né? De Deus somos mordomos, né? Assim? Pois bem, o Senhor há de abençoar, querida. Prosperar, viu? A sua sementeira. Oi, Marta. Bom dia, querida. Sim. A nossa leitura de hoje, né? Termina por aqui, agradecidos, né, ao Senhor por esse maná, né, assim, é certo? Lu certamente sabe dizer melhor do que nós. Qual dona de casa não sabe, né, Lu? O maná era essa semente, né, que elas moíam ali, e, né, dessa semente se fazia, né, inúmeras receitas, e por 40 anos eles foram alimentados assim. Senhor, nós te agradecemos pela porção de hoje. Sim, Marta. Para que Deus abra a minha agenda. Sim, você é terapeuta, né? Assim, querida. Pronto. Tá aí, Marta, como eu dizia. Pela primeira vez, esse dia 57, né? Da nossa viagem terapeuta. Sim. O Senhor está aqui nos direcionando, né, a estar orando, né, a estar levando conosco, né, em nossa viagem, né, assim, é como a gente sempre diz aqui, né, Lu, é por nós, né, e pelos nossos, como disse Esdras, e nós aprendemos isso com Esdras, né, e por tudo o que é nosso, né, assim, quando ele vai pedir a Deus a sua bênção, a sua proteção durante aquela viagem, é por isso que nós usamos esse termo, né? Durante aquela viagem do exílio ali na Babilônia, de volta a Jerusalém, uma viagem de 5 meses, ele vai orar assim, ele vai dizer: eu tive vergonha, eu fiquei sem jeito de pedir ao rei. Ele tinha, né, a boa... o rei ali abriu, gente, os tesouros reais, sabe? Eram toneladas até de ouro, de tudo que era preciso ali para reconstruir o templo.
né? A boa mão do Senhor estava sobre eles e ele foi assim, ele alcançou graça a favor diante do rei. Então assim, bastava ele pedir, né? Uma escolta armada, era uma caravana vulnerável como a minha e a sua, né? Nós começamos esse ano, nós não sabemos por onde nós vamos passar ou precisar passar, o que nos espera lá em março, junho, agosto, nós não sabemos, né? Então por isso, né, que nós escolhemos, né, fazer essa viagem confiando em Deus, porque Esdras vai dizer assim. Então eu fiquei sem jeito, porque eu disse a ele que Deus guarda, que Deus protege quem nele se refugia. Aí agora eu vou chegar lá e falar assim, então, porque gente, era uma viagem de mudança, não é, né, é famílias inteiras, né, assim, tinha grávida, tinha quem estivesse amamentando, né, assim, crianças de peito, de colo pequena, idoso, talvez pessoas especiais, né, com certas limitações, né, Marta? Tudo isso nós vamos encontrar lá no livro de Esdras, tá? Capítulo 8, 7 ali. 8 é quando ele vai registrar ali, esse que inclusive é um jejum. Nós já conversamos sobre o jejum aqui, depois a gente volta a esse assunto, tá bom? É de muita importância. Eu até sugiro, viu, Marta, que você faça, querida. Então, depois você querendo, a gente pode falar sobre esse assunto. É um princípio de Deus que abre portas, viu, querida? Porque assim, tem níveis, né? É que Jesus vai dizer aos seus discípulos, né? Quando eles não conseguem, aí ele fala, mas aí em particular em casa ele vai dizer, olha, essa casta aí, se referindo a uma hierarquia, né? Nesse nível aí, só com oração e jejum, ele vai dizer, né? Mas voltando lá a esse entendimento, né? Que Esdras nos traz, que Esdras nos dá. Ele vai, eu vou de vergonha, eu fiquei sentindo, porque eu disse que Deus protege, aí agora eu vou lá dizer, nos deu uma escolta armada, né, assim, então, por causa dos assaltantes, ele já existia, você imagina, uma caravana vulnerável como essa, com mulher, criança, idoso, né, assim, grávida, com uma grande riqueza, era tudo que eles tinham, né, assim que a gente viaja, querido, nos anos, né, assim, que o Senhor nos dá, é tudo que é, né, com tudo que é nosso, né, então ele disse assim, e grandes são os perigos, as ameaças, né, queridos? Pelo caminho. Então, ele falou assim, não, Então, por isso ele falou assim, não, ele vai jejuar, né, e vai orar. E ao final, no capítulo 8 mesmo, ele vai dizer, assim nós oramos, jejuamos, pedindo essa bênção a Deus. E ele ouviu, ele concedeu, né, o nosso pedido, a nossa oração. Viu? Aqui nós precisamos abençoar irmãos em Cristo para que a palavra seja anunciada. É verdade, Ô Lu, né? Oi, Kessia Moreira, não é assim, Kessia? Vamos colocar o seu nome aqui também, querida? O nosso memorial, esse livro de oração que nós estamos, né? Fazendo diante de Deus. E vamos levar conosco, viu, Lu? Em nossa viagem, a partir de hoje, a partir desse dia 57, né? Até o último dia desse ano, nós vamos estar apresentando, querida, você e a sua casa, né? Tudo que é seu, viu? O seu negócio, viu, Kessia? É o propósito, o seu propósito, né? É a sua vocação, né? Então, é que nesse dia, né? Palavras de vida, amém? Sejam liberadas pela minha e a sua boca. Você pode, viu, Marta? Né? Eu posso, pelos olhos da fé, né, assim, eu posso ver a sua agenda cheia, querida, e você sendo, assim, esse canal, né, de Deus, essa ponte, né, assim, para que muitas pessoas, né, porque há batalhas que realmente nós precisamos, né, de ajuda, né, de ajuda profissional, né, assim, há gatilhos, né, assim, em nossa vida que precisam ser desarmados, né? E há quem estudou, né? E com a sabedoria de Deus, né? É a autoridade de Deus, né? É colocada por Deus em nosso caminho para nos ajudar, né? Para nos conduzir, né? A boa vontade de Deus para nós. A Bíblia diz que Ele nos conduz por águas tranquilas, né? Assim, e as pessoas que Deus coloca em nosso caminho, né, são instrumentos de Deus para nos ajudar, né, para nos conduzir, para nos consolar, muitas vezes nos amparar, nos levantar, encorajar, né. Então tá aí os terapeutas, né, os psicólogos que têm, né, é importante dizer, né, Marta, como princípio, né,
como valores, né, assim, o temor a Deus, no sentido assim de o respeito a Deus, né, assim. Então, você crê, querida? Pois nós cremos, Marta, que o Senhor tem pessoas em todos os lugares, né? Ele tem implantado, né, assim, em pontos estratégicos, né, assim, pois é numa guerra que nós estamos e nós precisamos ter consciência disso. E é por isso que a gente não diz o que pensa, queridos, não. Tem gente que fala, eu falo o que eu penso, ou grande é a ruína, né, e o destroço. Não, a gente não diz o que pensa, o que sente, não, 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 não. É mentira, ou siga o seu coração, não, 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 não. Aqui a gente diz o que acredita. É isso que transforma a nossa realidade, não é assim? É isso que transforma a nossa realidade. Vamos trazer a existência. Amém? Israel ainda não havia conquistado aquelas nações ali, né, assim? Mas Balaão, inspirado por Deus, seja a boca de Deus na sua casa, no seu casamento, e você vai ver, né? Os anjos de Deus recebendo ordens ao seu respeito e trabalhando em seu favor, viu? Né? Nos salvando de situações, né? Assim, nos mostrando a saída, nos dando o escape, a estratégia, a direção. Amém? Então, né? Vamos ser boca de Deus. Amém? Como Balaão, né? Não cedendo às tentações. Sim, porque nós seremos tentados, né? Não porque Deus nos tenta, Deus não tenta ninguém. O que nos tenta é a nossa própria cobiça, né? Assim, é a fraqueza, né, do nosso coração, né? Não confie no seu coração. Amém? Ele é enganoso. Esta é a verdade. Amém? Né? Nós temos aí, né? Muito bem pregado, numa embalagem muito bonita, né? Siga o seu coração. Você imagina, né? Se a gente for seguir as nossas emoções, é por isso que muitos estão matando, né? E outros morrendo, por seguir o seu coração, seus impulsos, suas emoções, suas vontades. Não. A oração mais madura que você vai fazer é a oração que Jesus fez, né? Pai, se possível, né? Se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja como eu desejo, diz uma versão, né? Mas que não seja feita a minha vontade, porque a nossa vontade é muita, né? Mas que não seja feita a minha vontade, nem a sua, viu, queridos? Nesta semana, nesta viagem, mas a tua vontade. E era muito maior, né, assim, do que Jesus ali, se eu posso dizer. Ou seja, vai muito além de nós mesmos. É muito maior. A Bíblia diz que os planos de Deus são muito mais altos do que os nossos, né? Os caminhos de Deus são muito, muito mais altos do que os nossos. E aí, o que você quer, né? O que eu quero, né, Lu? Oi, Jair, bom dia, querido. Sentimos a sua falta, viu? Mas tenho certeza que você estava ocupado, né, assim, e que o Senhor lhe abençoou, querido. Então, o que eu quero, o que você quer? A minha vontade, querida, a nossa vontade, ainda que satisfeita, né, não significa a nossa felicidade. Amém? Mas a vontade de Deus, sim. A vontade de Deus, sim, né? Então, que ao longo dessa viagem, né, nós possamos viver, né, plenamente, viu? A Bíblia vai dizer que é para os que vão até o fim, né? Eu creio, né, que você, que eu, nós vamos chegar ao final dessa jornada aqui e que a nossa recompensa será completa, viu? A recompensa completa é para aqueles que vão até o fim, né? Então, assim, há muitas bênçãos, diz o Salmo 33, né? Muitas bênçãos reservadas. Sabe o que é reservar? Deus, que abençoa a todos. O seu sol nasce até para os ingratos, né? Vai dizer Jesus. Até os ingratos ele abençoa, gente. Deus é bom, é misericórdia, é longânimo. Né? Então, agora você imagina Deus reservar. É o que ele tem guardado para aqueles que o honram, né? Para aqueles que dão a ele o primeiro lugar. Amém? Então, ficamos por aqui, né? Assim, Jair. Muito agradecidos ao Senhor por esse encontro na sua presença, né? Por esse
pedacinho onde Ele tem depositado, né, o seu maná, e assim tem nos enriquecido, abençoado, né? Hoje recebemos de Deus muitas pérolas, né? Ou muitas pedras preciosas para o que nós estamos construindo, amém? Nós não construímos com capim, não, nem com palha, mas com pedras preciosas, com valores eternos, né? Que hão de permanecer pela eternidade, amém? O céu é logo ali e a eternidade para nós já começou, amém? Amém, Kessia? Ficamos por aqui, eu preciso ir. Já hoje lemos o 24 e o 25. Quem sabe ensina pra gente como colocar aqui, ó, na tela, em que altura, né, da nossa viagem nós estamos. Nós ainda não sabemos, né, Jair? Como escrever aqui, por exemplo, números 24 e 25. Se você souber, nos ensina. Oi, Marga. É Margarida, é? Carinhosamente chamada assim, é? Vou colocar aqui. Olha, só tem um cantinho aqui esperando por você, Marga. Olha, coube perfeitamente. Amém. Até amanhã, queridos. E que horas nós voltamos amanhã? De 9 horas. Amém? Já está aqui, Marga. Quero louvar a Deus pela sua vida. Viu, Jair? Sim, Geraldo conosco até agora. Geraldo, Marga, Lia, Léo, Luana, Jacó. Jacó sem ver, né, Jacó? Oi, Cleice. Nem vi, Cleice, a hora que você entrou. Marta, nossa Marta terapeuta, né? De Gourmet. Nossa Luana, Porção Dobrada. Kessia Moreira. Kessia, meu nome também tem Moreira, viu? Maria Madalena, Jair, Verônica, Júnior, Antônio e Ferreira. Amém? Tenham todos um dia abençoado. Lembre-se, o Senhor já passou por aqui, já depositou todo o necessário. Amém? E amanhã estamos de volta. Né, Kessia? Amanhã estamos de volta. A paz do Senhor. Bom apetite, bom almoço. Segunda a sexta, né? Assim já segunda a sexta às 9 horas e sábado e domingo de 3 da tarde, todos os dias. Amém? A paz do Senhor. Segue aqui o pedacinho da Bíblia, tá bom? E temos também a versão em espanhol, né, Gleice? A Gleice lá de Barcelona, na Espanha, tem depositado também aqui, né? Eu digo assim, para o bom depósito, né, do nosso coração. Muitas pérolas, né, Gleice? Em espanhol. Um pedacito de la Bíblia. Amém? Vamos lá. Não é assim, Gleice? A paz do Senhor, queridos. Até amanhã.